Shalom, shalom. Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos que têm nos acompanhado de Cabinda Cuneno ao redor do mundo, a partir das nossas redes sociais, o nosso canal YouTube, o nosso Facebook Igreja Graça Divina, o nosso Facebook também Graça Divina Pentecostal. Tivemos o nosso culto com o profeta Bem-vindo Jimmy, hoje domingo, 15/2. Nós temos o nosso tema, que é os quintos termos poderosos nas nossas vidas. Estamos aqui, vamos fazer a nossa emissão com o profeta Bem-vindo Jimmy em duas línguas, português e em lingala. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Shalom, Mamadou. Profeta Bem-vindo Jimmy, que nos ensinou a verdadeira função do sangue de Cristo nas nossas vidas, tanto fisicamente como espiritualmente. Por isso é que muitas das vezes nas nossas orações o sangue de Cristo não está a trabalhar, porque nós não sabemos a primeira ou a verdadeira função do sangue de Cristo nas nossas vidas, mas o profeta Bem-vindo Jimmy hoje nos esclareceu. E o profeta Bem-vindo Jimmy tocou no ponto que a primeira missão fisicamente de sangue de Cristo nas nossas vidas é de apagar todas as assinaturas nas nossas vidas. Essas assinaturas que são assinaturas espirituais. E fisicamente agora, profeta, como é que nós devemos notar que essas assinaturas já foram apagadas nas nossas vidas? Obrigado pela questão acerca da missão do sangue do Cristo na vida de um cristão. Primeira coisa para saber, um verdadeiro cristão, para me chamar um cristão, pela sacrifício do sangue do Cristo. Porque o sangue do Cristo é a aliança mais grande, mais que toda aliança, é a aliança do sangue do Cristo. O sangue do Cristo, ele que comprou minha vida, nossa vida, no altar ancestral, familiar. Porque naquele altar ancestral familiar já vendeu nossa vida, já destruiu nossa vida. Agora, pelo esse sacrifício do sangue do Cristo, por isso eu carrego aquela identidade de um cristão. Sangue do Cristo, por isso hoje explicou muito bem no mundo inteiro, na sala, missão do sangue do Cristo. Primeira missão do sangue do Cristo não é pela proteção, não é pela vitória, não. Primeira missão do sangue do Cristo é obra de redenção. Ele comprou nossa vida. Essa é a redenção. A segunda missão é pelo pecado, pelo perdão do pecado da nossa vida. A terceira missão é agora, é a riqueza toda ali que a pessoa pensa. E depois, porque a missão do sangue do Cristo é uma missão espiritual. Espiritual, não é físico. Agora, fisicamente, missão do sangue do Cristo é pela pagar toda a assinatura que nossa família, se não reclamou que você não vai casar, você não vai assim, você não vai fazer assim, você não vai chegar ali. Agora, missão do sangue do Cristo fisicamente para pagar todo assinatura da bruxaria, venda das trevas, condenação, maldição, porque a Bíblia diz que no Romano 8:1 não tem condenação, no todo mundo está dentro do Cristo, dentro daquele sangue, nunca vai viver a condenação. Mas por que hoje cristãos sofrem? Por isso eu dei aquele exemplo que filho do presidente vive na casa presidencial, mas dorme com fome, anda a pé,
nous conseillons des bébés à ou magazosa. Mais un empregada qui travaille à l'île, elle est prospérée comme moi. Un chrétien est fils de Dieu. Mais comme un chrétien souffre, por que cristão sofre? Cristão tem direito de todo. Cristão não é empregado. Mas por que cristão sofre? Hoje mesmo tem tempo de explicar esse rei do sangue do Cristo. Talvez que você pode me acompanhar no Facebook. Você vai me acompanhar no nosso canal. Não tem aliança mais forte que a do sangue do Cristo não tem. Sangue do Cristo é sangue que comprou sua vida. Povo de Deus, sangue do Cristo, na cana do sangue do Cristo é onde que você é vencedor. Que ninguém vai te chamar vencedor sem missão do sangue do Cristo. Espírito Santo nunca vai vir na sua vida sem missão do sangue do Cristo. Nunca. Que sangue do Cristo, ele vai te purificar, ele vai te limpar. É onde o Espírito Santo que vai vir depois. Não pensa que a missão do Espírito Santo é mais grande que o sangue. Não, sangue é mais grande. Deus te abençoe. Obrigado. Merci na batunyo so balandi biso to comme na temps émission na biso comme d'habitude. Toza ana mosani na Nzambe prophète Bienvenu Jimé. Shalom prophète. Shalom mama Dotumba. Toza isusu na journaliste na biso, journaliste Teresa. Bonsoir Teresa. Émission na biso ezo banda sikoyo bino nyonso bomoni. Tokolobela kaka ndenge kilti na biso et se déroulaki po tosalaki déjà annonce. Émission eza na deux langues. Eza na lingala, eza na portugais. Yo mto yokaka portugais, oyoka portugais. Yo mto yokaka lingala, olekisi portugais, oyoki na lingala. Tozana mosai na Nzambe yenda ko expliquer biso ndenge nini makila ya Christ esalaka na bavi na biso. Tozana ignorance ebele, manque ya connaissance, tozwela yango bandenge ebele, mais tokomi ko comprendre nde nini mutu akoko sambela pona obuka ba hotel o eza na famille, ba signature o ba signela biso o batu vina bango abotami pa kufi asepelite. Bonsoir prophète. Bonsoir Mama Dotumba. Olobeli biso sur makila ya Christ. Eza vraiment na ba point belé, eza na mission nango, ba mission ngo peze belé, eza na signature, eza na blocage. Nino ko expliquer peuple de Dieu à comprendre pona makila ya Christ yango nde ezali guérison. Et logo moko bakisaki lisusu na ba prière to sala même pendant la semaine. Olobe ce que to samba ozolo bake makila ya Christ et bon et détruire nyonso pena pota wana banda to banda ko saba prière na na yoka te baloba peke pota o Jésus Christ azokaki yango pe bikisaka ndenge makila wana ekoyaka e baksami na pota dongo babengi plaie na français pota wana nde e bakisami donc eza un peu makasi. Ça va coller Pambolo, merci. Message est clair. Parmi les cinq mots autozolo bela, na bandi ko expliquer ni makila lelo. Pas dimanche passé na expliquer na une introduction message. Na bandi ko expliquer ni makila lelo na PC explication makila pour tout le monde à comprendre makila. Ba chrétien belé ba sambela makila ma yebi na monte ya bika ke makila Yesu Kristo sobala na kwa Golgotha pona ngana bika pona ngana gani do yazo so kana parti na ya nzoto kaka ke nzoto na ya gani kaka ya yebeli yangwana. Ok makila Jésus Christ selon Éphésiens 1
c'est un œuvre eza makila ya rédemption esombaki biso na bahotel ya bafamille oyo batekaki biso baloka biso babisa vi na biso yango totiaki ndeko na biso lusa yembani ke nga na sombamba na makila ya stalo makila ya malamu tutututu wana bato bayembaka nzembo bayebi sansa nzembo wana te lelo nazalaki na mawa na motema na ngai bandeko bozoyemba nzembo be bayembaka nzembo na kao bayemba nzembo na vite makila Christ ya liboso première ono ozali rédemption esomba yo emibale makila Christ ezali koefase masumu nyonso oyo nga tosalaka makila elongoli même soni ya Adam na Eve mango basalaka makila Christ ya misato nde eye ememi ya richesse protection tout makila Christ nde ezokotisa yo même na spiritualité eza makila Jésus-Christ parce que Saint-Esprit akokota na vie na yo te soki makila akoti te donc yazozela makila parce que makila nde alliance le plus grand soki makila purifié et sanctifié yo nde molimo ozosala nini ainstalle kati na yo donc sans makila Jésus-Christ tosali eloko te yango nalobaki susu makila Jésus-Christ na sens ya bomoto eza konile tous les signatures oyo basigne avant na botama yango na Bible elobi malamu ke eza na condamnation te kati na Christ comment makila Jésus-Christ eza konile tous les signatures parce que mutu akoti na alliance makila Jésus-Christ akokuta kombo ya Yesu-Kristo kati na ye donc makila Jésus-Christ na kombo ya Yesu-Kristo mbala moko na vie ya mutu yango ozomonaki ezokoma alliance moko ya makasi to enazoba au nom de Jésus-Christ Nazareth nazolibere autorité moko kati na ngai à travers kombo wana makila Jésus-Christ esalanga ceinture esalanga clôture ebuka tout hôtel kindoki buka yango parce na yebi puissance et pouvoir ena makila wana ndezo détruit ko buka hôtel wana donc makila Jésus-Christ c'est un rôle ebele pour ezosa na vie ya batu mais lokwa nazo expliquer on a expliqué lelo dimanche ezo développer mais na semaine pe basi de prière zali ndeko lobi ke prière otosala ya Isaïe 53 verset 5 que na ba pota na ye ndenga na zwi guérison na ba pota na ye nde vi na nge batami na ba pota ya Yesu Kristo nde grâce à divine ebatami ndeko ba kolonga yo te siko ebi réalité makila Christ nako ata boloki boloka boti osangeli toute arme forgée contre moi sera sans effet parce que makila Christ ekouvri bon moi na ngai et bombi bon moi na ngai famille obaye na sambeli o pote poli mo na mwasi am na bandi na makila pe na clôture na makila c'est makila nde couvrir et protéger na ba alliance ya kufa makila Christ esopa na pota e kausa e pota wana deuxième ba makambo ebele makila zo salame ba chrétien ba comprendre na raté yango na par exemple moroso mutu zo kindoki ba otanse kindoki na mona kindoki to lokaka boye to blokaka boye to kondona boye to sala boye ba ko laksa e royaume kindoki mais pour ni ba chrétien te ben ko yeba royaume Christ te pona ninte pour me zo pesanga imawa mais na ebi ke toko avancer makasi na makambo to zo ko apprendre kola pambola yo zolanda biso et puis s'abonner la canal la biso et puis appliquer makambo na vie na prière na yo au moins résultat malam kola pambola yo merci. Sim, obrigado profeta, bem-vindo Jim. Profeta, bem-vindo que na segunda parte explicou 3 pontos, outras coisas que estão a destruir muito as pessoas, principalmente os jovens. O profeta explicou acerca do telefone, acerca do espelho, da roupa, que muitos estão a revestir orgulho,
principalmente por causa da roupa e do telefone. O que o profeta tem a dizer? Será que o telefone está acima daquilo que o espelho pode destruir nas nossas vidas? Porque através do telefone a pessoa fica muito orgulhosa. Quando alguém tem um iPhone 17, aquele telefone já não serve no bolso, o telefone só anda na mão. Aquilo é algo de orgulho. É que está destruindo muito a juventude nos tempos de hoje. O que o profeta tem a dizer acerca desses 3 pontos? Deus te abençoe essa questão. Eu levanto os assuntos porque ali quando estamos falando ainda acerca do oferta, todo mundo no telefone. Tá no telefone, não tem problema. Na maneira que o telefone também hoje já virou banco. Já virou banco de pessoa. Telefone tem tudo no telefone. Mas esse telefone está destruindo a vida do muito cristão. O cristão não consegue de avançar nas orações, na meditação, só pelo telefone. Eu estou a declarar, levantando minha mão. Eu no telefone nunca assisti as coisas no mundo. Muita coisa você me ajudar. Eu lá essa mensagem. Até não sabe. Até para começar a mandar mensagem, a pessoa está me ensinando agora. Deus, quando me diz que no telefone não entra. Não entra. Telefone para mim também facilitar pela evangelização. Para pregar, para grupo de família que está a orar comigo no telefone. Mas aquele que você faz ali, ele vai acordar 5 horas antes de mexer ainda para orar ainda a Deus. Ele pegou o telefone dele. Ele me ofender assim. Ele vai me sentir. De repente a pessoa perde a fé, perde capacidade espiritual na vida dele, porque o telefone está a estragar parte espiritual da pessoa. O telefone traz orgulho, está a cobiçar as coisas da pessoa. Vaidade. A pessoa sente que ele é melhor porque ele tem iPhone 16. Até a linguagem dele, ele fala, ele muda de bem assim. Você não sabe, eu sou melhor. Linguagem não sai mais bem que é do orgulho. Ele entra no Facebook para investigar. Quem é mulher mais bonita? Quem costuma vestir bem? Aquela roupa custa quanto? Ele entra nas coisas de vaidade, mais telefone. Entra no telefone, consulta pregação de teu pai espiritual, da vossa igreja. Sai no vaidade do mundo. Hoje, pessoa no telefone, pessoa está a mostrar todo o corpo dele. Ele fica meio nu no telefone. Quando a pessoa assim, olha, você mesmo, sim, senhor, você mesmo é uma grande mulher. Porque ele está vendendo o corpo dele. Está fazendo publicidade do corpo dele. É triste. Cristãos é triste hoje. O telefone está a estragar. Estragou mesmo. Muitas irmãs vendeu a vida dele pelo telefone. Para ter iPhone 16, 17. Muito entrou no feitiço. Entrou com feiticeira. Vive na Nigéria. Vive no Congo Democrático. No caminho do telefone. O telefone está a estragar. Muito cristão hoje. Mas para mim, telefone, eu uso pela evangelização. Prega a pessoa. Ora com a pessoa 0 hora. Ora com a pessoa 5 horas. Meu contexto pela obra de Deus. Não tem nada a ver ali. Que a pessoa 5 horas bate, ele para orar, ele pega no telefone para ver aí na mensagem. Quando aquela mensagem mal, vai te enfraquecer, não consegue mais de orar. Mas o telefone está a destruir
mais que espelho, mais que espelho, mais que roupa é telefone. Que hoje todo mundo vício é telefone. Por isso eu expliquei a saída do telefone, mas até explicou quase 10%, ainda tem coisa para explicar sobre o telefone. Deus abençoe a vossa vida. Telefone, espelho, roupa, está estragar. Vê muita gente, pessoa veste roupa, ele está andando no caminho com a vaidade dele, porque roupa dele, ali for, aqui atrás, todo está vazio assim, buraco. É triste, é muito triste para nossos irmãos, é triste para nossos irmãos, para cristãos é triste. Deus abençoe, não quer mais se meter, Deus abençoe. Merci, prophète Bienvenu dans l'éclaircissement. Deuxième question est abouée. Dans deuxième volet, concernant biloko et détruit par chrétien mingi, et a téléphone pe bilamba au kota muke na profondeur pour nous expliquer peuple de Dieu. Après, on expliquer sur peuple de Dieu prémisse eza eloko nini. Po osambeleli bato nyonso bapesi ba prémisse po bato ebele baza na confusion bayebaka ntina nango te alobaki nga salaire na nga mobimba nake epesa navomisa paster esala nini boyeboye baza na manque ya connaissance o éclairci bango. Ça va, merci na deuxième partie à nalobeli si téléphone, nalobeli si miroir, nalobeli pe si bilamba. Mais est détruit via même il y a église de l'eau et un téléphone. Téléphone ils ont détruit esprit à mutu. Miroir ils ont détruit âme à mutu. Et lamba ils ont détruit corps à mutu. Toi bilokwana. Nous devons rassembler destruction de la vie à moto. Les lots qui nous écoutent à travers le téléphone. Bana basi bazo te kanjoto pour ne pas passer téléphone. Bana mibali ndenge moko. Les lots même bana mibali même bana komba PD. Comme ça va fouisala ya mabanzela ya mabe pour pas passer téléphone. Surtout ba iPhone ou ba iPhone oyo. iPhone détruit génération makasi. Bandeko téléphone les instruments de destruction na baoyo balingi bao sepia na monde aza chrétien sepia na monde mais pour na biso baoyo téléphone ils ont servi en évangélisation ils servi en prière bandeko bena osambela bango na butu ils servi en prière et c'est venu à Poka Mebele. Nga ata mukolo moto na kota téléphone. Mais ba Facebook na kota ngote. Ba TikTok na kota kati. Nga na tela kaka YouTube na tali ba prière. Ba matin na zoteya to ya papa na nga Jérémie ba to na yebi na talele. So kumisa na kumisa sili mais na kota na ba via batu. Parce que le téléphone comme ko fingana. Na ba TikTok wana ko fi yo imbécile na yo boy au moins ba chrétien pe bazo kumisa biloko ningo wana mutu moko boye azotika nzoto na ye nyonso libanda mama yonde mwasi nde yo donc ils a soni makasi lelo bandeko na biso soni to perdre Christ pour na téléphone comme mémo wapi nani basi bakundi boni bazo kufa lelo soto bitola na bino cimetière au moins pe 50% ba doit kufa na téléphone 50% téléphone bomeli ka libala bandeni ka photo moko boye mbana nga yiboye moi ça téléphone toujours eza base ya makambo ebele ya téléphone comme ba publier bolumbu na yo na to publier na TikTok to publier ngo dans la téléphone bande otozo kende wapi église tozo kende wapi lelo église nzambe to penska pour la téléphone mibo kina faire
pour un téléphone mi ba koti ba loge pour un téléphone mi ba koti bonganga pour un téléphone so mi ma orgueil na via mutu sur iPhone orgueil kolula biloko batu ya misatu concurrence mutelinga se conquérir ah mobile nanga pesa ngambongo te tala kulu pesa ka yembongo moi sanga za kitoko te tala mbosi na kitoko tout à la téléphone. Donc téléphone est détruit ma vie à Batou plus que miroir, plus que lamba. Miroir. Mon docteur il on a baby sur une baby singa hier dans mon ensemble la ensemble na souci parce que télé longue et baby à cause anine na tekina miroir. Et lamba musorola taboué et lamba condamnation on a OK so que musa on a rendez-vous à contrat. Lobi ah elamboza kito so latika lamba na fa bingana yo parce que lamba on est lamba malédiction et ça trois choses des autres détruit mais téléphone et l'équipe téléphone et l'équipe donc kina ko loba yango na bandeko surtout en Afrique téléphone Afrique wa na yebito loba nini bino una poto boza mwa malamu mais kola pambola bino abaxela bino ami obolanda message oyo beau partager lien oyo beau partager vérité oyo beau bomba yango pona yote partager na batu musu s'abonner na grâce à Divine TV kola pambolo merci message musu zali supprimise primise ezali salaire ya liboso ya moi premier salaire tout plutôt pesa ki ezali premier tout pesa ki ezali le 1er janvier mon temps passé tant soit en jeûne aller 18h après si premier spirituel parce que deuxième premier ça aux paye ça quand mois de janvier les ali mon premier salaire né année après si nzambe et au petit nzambe premier salaire non yeba yango bien que 11 mois tikali ezali yayo mais aux paye ça yango pesa na sengo ko imate ezelo ko bat ba ko ka osala te batu ba osala te mais batu mina poto ba osala likambo te ba raison kaka autre futa ba fati autre futa bandeko ba fati ngo bo futaka mais so ba ebisi OK fulani bazo bela $5,000 oko misambongo otindi mais pona bolamu na yomboko bozo e bango te primis ozo pesa bo pesa passer te mukio na zwaki na église et c'est venu misala église et c'est venu église ndeko na elia mbongo wana te eza mbongo nzambe so na tizon mabenga pe na maudi po mutu na pesa na pesa nzambe exemple neti oyande wana biso mama prophète ndaki ni nae na zwi na somi musuba loso ni na tiki mbona ba enveloppe na pesi batu nyusu ba yaki ezali primis ma prophète tindaki pour na famille nae pour na ndaku nae et servi musala est-ce que nzambe abosa na mama wana bande ko ba pesaki ba loso na bango nzambe abosa me bande ko ba leki na prière est-ce que nzambe abosa na bande ko wana o ba pesi primis bandimi na moi ba souffrir ba la nzala mais ba tosa volonté nzambe parce que bible lobini obéissance et leki sacrifice to bande ko ba o ba pesi primis nzambe asa récompenser bango na kombo na Yesu Cristo. Amen. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Fazendo resumo acerca daquilo que foi o nosso culto de hoje, e hoje também o profeta bem-vindo, Jimmy, encerrou o último dia da primícia, de entregar, que nós cristãos devemos entregar a nossa primícia. E o que significa primícia na vida de um cristão? Primícia da vida de pessoa primícia é obrigatória. Quando você vai ler no provérbio capítulo 13, versículo 9 até 10, vai ver acerca da primícia. Todo mundo tem que dar primeiro sacrifício do mês de janeiro para Deus. Porque mês de janeiro, no mundo das trevas, também sacrificou esse mês para te condenar. Que todo janeiro, aquele demônio Janice, todo feiticeiro, bruxo, vai renovar a aliança no Janice. Beliame, todo feiticeiro também vai renovar pacto com Beliame. Agora, por que cristão também tem que dar
primícia pela segurança de 11 meses que ficou. Cristão não quer saber. Primícia é uma proteção do ano. Primícia que você começou o ano com sucesso. Você vai dar, vai passar fome, mas fisicamente você vai passar fome, mas espiritualmente aquela fome amanhã vai virar um novo louvor na sua vida. Porque todo mundo tem que semear. A lei mais difícil é a lei de dar, é mais que a lei de receber. Mas cristão quer só para receber, cristão não quer dar, quer só para receber. Por isso, muito cristão sofre na pobreza, condenação, está orando muito, mas pobreza está piorar, está orando muito, mas doença está piorar, porque cristão não está a respeitar a lei espiritual do nosso Deus. Obrigado. Merci, prophète Benvindo. Na ndenge ozozwata na yo oyaka toujours korépondre eza facile te. Bato nyonso bazopesa bamessage ozosala mosala makasi, oza na repote mosala eza makasi, oza vraiment prophète moko ya solo, ozokosambela bato moko na église, oza na patience. Yango wana tozosengo merci na nyonso osala mpona église, na bandimi na o nyonso ozozwa biso patience, eza vraiment facile te. Ça va, merci kola pambola bino pe na musaba osala parce que elanga ya nzambe ezali mune kasi basali bazali moke. Malgré tout nazobunda bitumba makasi konte kindoki ya quartier ya golfion nayebisi bino bandoki ya golfion nazokoni koyebisa bino boko tikala kolonga ngate ngane na longi na kombo na Yesu Kristo nazana ngambu na bino ti bo se repentir so boko kufa lokola bafuma banzinzi bobongo la mitema na bino babunza kanzambe te eloko nzi babunza to bundisa yango o munsango na perte nyonso boso sala compte grâce divina nzambe na biso aza plus que bino kindoki na bino kindoki libota na yo na pouvoir te mona aneo ndo fo libota okolia ye na prière so atikite okolia ye na ba déclaration a okota mabele à condition que atika kindoki ayamba Yesu Kristo na posa na ye nzambe alingi liyo bandoki te alingi obongo na motema yo ndoki ozola na ebiki oswa yo na tika kindoki tika mikimoyibi tika kindumba tika nyonso landa Yesu Kristo tika barankine tika ba confusion landa nzela ya nzambe Yesu Kristo na posa na yo kola pambola yo. Merci. Merci na bato nyonso balandi biso to comme na fin ya émission na biso bino bomoni ndenge ma culte na biso se déroulaki bien aimé o bozo yoka bo pratiquer pe na bandaku po bomona loboko na nzambe maloba na biso yango ndeza guérison na bomoi na biso yo mo poko za prophète a vie na yo mo poko koza la guéri a vie na yo na foi na yo o maloba na yo e ko bongwana nyonso. Siège na biso ezali na Angola na Luanda na Golf 1 Rue 13 numéro 295 bar A en face à Rio. Kilti na biso a semaine ezalaka mercredi na vendredi na 15h30 ti 19h30. Bien aimé ko raté te po kilti a semaine ya onde pesaka victoire na kilti ya dimanche. To suksi wana nazopesa parole na journaliste na biso ya portugais. Primeiramente agradecer a Deus por ter nos permitido fazer então mais uma missão de hoje, domingo, e agradecer também ao profeta Benvindo Jim por tirar mais uma vez o seu tempo para fazer aqui a missão. Teresa, pelo sacrifício que você está fazendo pela obra de Deus. Deus te abençoe, abençoe a tua família, a sua casa, teu marido.
Amém. Obrigado também aos nossos irmãos que fazem acontecer a nossa emissão, que é a nossa staff da mídia, cameramenes, nosso irmão Joel Tumba, nosso irmão Patuia, nossa irmã Teresa também, que preparam o cenário todo que é para fazer a nossa emissão. Agradecer também os irmãos que acompanham o Ministério da Graça Divina e apoiam também esse Ministério da Graça Divina, nossos irmãos que vivem na Europa, mas o Ministério da Graça Divina encontra-se aqui em Angola, Luanda, Golf 1, Rua Direita para quem vai para o Avô Cumbi, a nossa maior referência, que é o Campo da 14. Temos também o nosso culto semanal, quarta-feira e sexta-feira, das 15 às 19 horas aqui no Ministério da Graça Divina. Nos encontraremos no nosso programa semanal.